Olá, chegamos em mais um dezembro. A sua empresa está segura em criar o período contábil do próximo ano? A sua empresa se sente segura em executar o processo de encerramento do exercício do ano corrente? Então assista esse vídeo que eu vou demonstrar como efetua esses processos. Olá, eu sou o Fábio Silva, Head de Operações da G2 Sul, e hoje eu fui convidado para apresentar esse quadro de Inside de Business One da G2, um quadro voltado para trazer funcionalidades de SAP Business One. Esse quadro é conduzido pelo Renan, ele teve um contratempo e eu fiquei responsável de representá-lo aqui nessa jornada. E hoje eu vou trazer para vocês o processo de criação de período contábil e encerramento de exercício. Fique ligado. Então eu vou diretamente aqui para o sistema, estou trazendo para vocês aqui o SAP na versão 10 em HANA. Tá? Então, para iniciar o processo de período e encerramento contábil, inicialmente precisamos analisar como está configurado o nosso período contábil. Então vamos em administração, inicialização dos sistemas, períodos contábeis. Nessa tela vai aparecer todos os períodos que já tem configurado na base. Como estamos em dezembro de 2022, vou clicar aqui nesse período e o status do período de dezembro ele está como desbloqueado. Então, importante aqui a gente revisar o que representa cada um desses status. Tá? Então, desbloqueado é o status que permite que qualquer usuário do sistema, desde que tenha permissão, efetue lançamentos, notas, execute qualquer processo dentro do SAP. Desbloqueado fora de vendas é um status que, caso o usuário tenha permissão para executar algo dentro desse status, ele pode efetuar lançamentos contábeis, conciliações, reconciliações, menos emissão de documentos de vendas. Então, esse período aqui, esse status desbloqueado fora de vendas, ele é um status mais utilizado no fechamento mensal de cada exercício, porque daí o usuário pode deixar o status bloqueado fora de vendas. Esse status não vai permitir que o usuário emita alguma nota daquele período, tá? Mas ele vai permitir que os usuários façam ali as conciliações. Período de encerramento. Da mesma forma que o desbloqueado fora de vendas, o período de encerramento, quando selecionado o status período de encerramento, somente os usuários com autorização podem efetuar o processo de encerramento do exercício. E após o encerramento do exercício, é possível aqui deixar, e é o que a SAP recomenda, o período bloqueado para que nenhum usuário execute algum lançamento dentro desse período. Então, como estamos vendo aqui na tela, esse período dezembro de 22, ele está desbloqueado, ou seja, ele vai permitir que os usuários efetuem qualquer processo no SAP. Pegando o exemplo que eu dei do desbloqueado fora vendas, para o usuário efetuar algum lançamento, alguma conciliação, alguma atividade de encerramento do período, ele precisa ter autorização. Que autorização é essa? Então, nós vamos lá em administração, inicialização dos sistemas, autorizações, autorizações gerais. E aí, o usuário ou o grupo em que o usuário está vinculado precisa ter autorização dessa linha aqui, status de período, status do período, desbloqueado fora de vendas. Ou, para aquela outra situação, status do período, período de encerramento. Então, quando o status do período estiver desbloqueado fora de venda ou período de encerramento, somente os usuários com aquelas autorizações podem efetuar o processo dentro do SAP. Então, antes de iniciar o processo de encerramento do exercício, eu já vou aproveitar que eu estou nessa tela e apresentar para vocês a forma correta de criar um novo período contábil no SAP. Então, como nós estamos aqui no período de 2022,
o próximo exercício é 2023. Então, a SAP recomenda que no código do período a gente insira como código o período que está sendo criado. Então, 2023, o nome do período recomenda-se deixar o mesmo, e aqui é importante se atentar nesse parâmetro aqui de subperíodo, porque o SAP permite que você crie um subperíodo por ano, trimestre, meses e dias, mas em virtude das nossas obrigações fiscais e contábeis, aqui no Brasil é obrigatório a necessidade de criar um período mensal, tá? Para que não ocorra nenhum impacto aí na hora de você fazer o fechamento contábil ou de alguma obrigação fiscal. Então, colocamos aqui o código do período, o ano que está sendo criado, o nome do período da mesma forma, subperíodo mensal, o número de período, o SAP ele já traz 12, porque a gente colocou o parâmetro de mensal, indicador, ele já traz aqui como padrão, tá? E conforme esses parâmetros, o SAP ele já traz aqui para a gente o intervalo de data que ele vai criar automaticamente. Então, como você pode notar aqui, ele já está trazendo o período de lançamento, de vencimento e do documento. Adiciono e vocês vão notar aqui que o SAP já criou de forma automática todos os meses, porque foi o parâmetro que colocamos lá no período contábil, do ano de 2023, e por padrão ele traz o período desbloqueado, para permitir que o usuário faça qualquer tipo de lançamento. Então, só para a gente conferir aqui, vou abrir um período qualquer, janeiro de 2023. Então, vocês podem notar que alguns parâmetros são irreversíveis, ele não permite alterar, tá? E nós temos aqui um período para cada mês do ano criado. Bom, então vamos para a prática demonstrar como efetua o processo de encerramento do exercício. Vou abrir aqui SAP, módulo administração, utilitário, encerramento do período. Então, esse processo de encerramento do período, a SAP ela indica que seja executado em 4 etapas. Quais são essas etapas? Etapa número 1, reconciliação das contas de compensação. Então, antes de executar esse processo, a SAP recomenda que o usuário vai lá, verifique contas que precisam ser reconciliadas e que o usuário faça isso. E importante, a SAP recomenda que faça com um período contábil vinculado para encerramento. Etapa 2, análise dos processos pendentes. O que é isso? Imagina que a empresa, em seu processo de compra, ela passe pelo caminho de pedido de compra, recebimento de mercadoria e nota fiscal de entrada. E que algum processo esteja travado, pendente no recebimento. Como vocês sabem, o recebimento de mercadoria ele só contabiliza o estoque. Ou seja, para esse processo pendente, só vai ser concluído no momento que a nota fiscal de entrada ela for inserida. Então, a SAP recomenda que faça essa validação para que não fique nenhum lançamento contábil pendente antes do encerramento do período. Terceira etapa, a impressão dos relatórios contábeis e financeiros. Então, a SAP recomenda também que antes de efetuar o processo de encerramento do exercício, que a empresa vai lá em financeiro, e emite uma cópia do demonstração do resultado, balancete, balanço, para ficar salvo uma fotografia antes da execução desse processo. Quarta etapa, e é uma das etapas mais importantes e que é executado fora do SAP, que é o backup do banco de dados. Esse é muito importante. Por que a SAP recomenda que faça um backup do banco de dados antes de encerrar o período do exercício? Porque esse processo ele é irreversível. Ou seja, uma vez que você executa, ele vai zerar todas as contas de resultado e não tem um processo padrão do SAP para reverter esses lançamentos. Então, a SAP sugere aí como uma das etapas fazer um backup, salvar esse backup aí
em um local externo, tá? Para que você tenha segurança em concluir o processo. A quinta etapa seria a execução de fato desse processo de encerramento. Então, quando a gente abre a tela, é possível selecionar aqui quais as contas que vão ser analisadas para esse processo de encerramento. Por padrão, a SAP já traz todas as contas flagadas, vinculadas. Aqui você informa qual o período. Então, nós estamos fazendo aqui uma demonstração do período de 2022. Então, eu coloco aqui o período de janeiro até dezembro. Informo qual a conta de resultado vai ser utilizada para o processo e qual a conta do acumulado. Ou seja, o SAP vai pegar no dia 31 de dezembro, vai zerar todas as contas de resultado e vai jogar contra essa conta de encerramento do período. E no primeiro dia útil do exercício subsequente, no caso, dia 2 de janeiro, ele vai pegar e zerar essa conta e jogar o resultado na conta de lucros líquidos acumulados. Tá? Então, aqui eu estou utilizando contas do modelo padrão da SAP, do plano de contas padrão da SAP, mas é importante que você revise e valide com o seu contador a conta correta. Uma outra funcionalidade interessante que foi agregada na versão 10 do SAP Business One é a possibilidade de fazer um encerramento por filial. Tá? Até a versão 9.3 nós não tínhamos essa funcionalidade, tá? E isso agregou muito, principalmente para aquelas empresas que possuem várias filiais no banco de dados, tá? E gostariam de fazer um encerramento por CNPJ, por filial. Então, aqui nesse exemplo, eu vou fazer aqui o processo consolidado para todas as empresas. É possível também informar algum campo de referência, caso você queira que apareça nos lançamentos, e é possível também fazer filtros por campo de usuário ou por algum campo de referência, caso você deseje fazer um zeramento para alguma visão específica da empresa. Caso contrário, selecione as contas, as empresas, o período, as contas contábeis e a gente executa o processo. Então, esse processo que eu vou executar agora é o processo reversível. Todas as contas de resultado que possuem saldo, então você pode selecionar um a um ou dar um duplo clique aqui no cabeçalho, ele vai selecionar todos. Bota a data de vencimento e a data do documento, que vai ser gerado o lançamento de zeramento, e escolhe a filial que você vai executar esse processo. Então, no momento que eu efetuo esse processo, ele vai zerar todas as contas contábeis, tá, do resultado e jogar contra essa conta do resultado do exercício. Então, se eu abrir aqui um lançamento contábil manual, vocês vão verificar que ele creditou, ou seja, zerou as contas de resultado, tá, contra a conta do resultado do exercício. E no primeiro dia útil, ele zera a conta do exercício e joga esse resultado na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, esse é o processo de período contábil, tá, e encerramento de exercício do SAP Business One. Espero ter esclarecido todas as dúvidas e, caso persista, você pode entrar em contato com o nosso suporte, pode entrar em contato com a nossa equipe de consultoria, tá, que a gente ficará disponível aí para apoiá-lo em todo esse processo. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um Inside Business One. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso positivo, peço que vocês curtem, compartilhem e se inscrevam no canal da G2. E caso tenha dúvidas em relação a G2, aponte o celular para o QR Code, que lá teremos mais informações para compartilhar com vocês. Encerro aqui, desejando um Feliz Natal e Ano Novo para todos. Um abraço.